News CNN. O IBGE acaba de divulgar o PIB do terceiro trimestre. Qual é o resultado, André Jankowski? Rafael, uma alta de 7,7% no terceiro trimestre em comparação ao segundo trimestre, número abaixo do que estava esperando os analistas. Eles estavam esperando aí uma alta de mais ou menos 9%, porém, esse número, puxado por indústrias e serviços, ficou abaixo e isso pode refletir já na Bolsa de Valores. Para relembrar rapidamente, no segundo trimestre, um dos piores trimestres da história do Brasil, que teve uma queda de 9,7% em comparação ao primeiro trimestre, anualizado uma queda de 11,4%. Volto com você, Rafael. Valeu, André. Nós vamos continuar aqui tratando sobre o aumento do PIB no último trimestre, 7,7%. O número é alto, não é, André? É um número que chama a atenção, mas como você disse, a expectativa era por um número maior ainda, porque o trimestre anterior foi o auge do fechamento do comércio, foi o auge do distanciamento social, o início mais rigoroso da pandemia aqui no Brasil, e aquele foi um tombo histórico também. Então era natural que o número viesse alto neste trimestre medido agora pelo IBGE, mas não tão alto como a gente esperava. Já dá para saber quais são as atividades, os setores da atividade econômica que tiveram melhor ou pior desempenho nesse período, ou esse é um dado que a gente ainda vai ter de esperar para conhecer, hein, André? Não, já falaram aqui, indústrias e serviços foram os que puxaram para cima esse PIB, mas como você disse, Rafael, a base ainda é muito pequena, né? No segundo trimestre, essa queda muito grande, digamos assim, ela infla esse resultado do terceiro trimestre. Então, não necessariamente é uma coisa boa. Essa alta de 7,7% mostra que está conseguindo sair da crise, né? O pior já passou, mas ainda é muito pouco para se recuperar de toda a pandemia, né? de todos os efeitos econômicos aqui da pandemia. E lembrando que já no quarto trimestre, a gente está esperando aí, no primeiro trimestre do ano que vem, mais fechamentos também até a vacina chegar. Nesse quarto trimestre aqui em São Paulo, por exemplo, já tivemos aí uma regressão no plano de reabertura, então tudo isso vai afetar. Então, se no terceiro trimestre, que foi um trimestre, digamos, mais normal, mais próximo à normalidade, veio abaixo do esperado, as expectativas, tanto para o PIB, que aí está com uma queda anual de 4,5%, pode ser afetada. Então, indústrias e serviços é um bom motivo, é algo bom que elas estão se recuperando, mas ainda não está do jeito aí que realmente os especialistas e economistas estavam esperando, Rafael. Aquela recuperação em V, André, prometida pelo ministro da Economia, chegou? Nós podemos dizer que o Brasil está se recuperando em V da pandemia ou ainda teremos de procurar alguma outra letra no alfabeto para justificar e compreender a forma como nós estamos atravessando esse período aqui? Se você for pensar numa queda de 9%, né, 9,7%, depois uma alta de 7,7%, é um começo de um V, mas a gente vai ter, já estão esperando aí para o quarto trimestre desse ano, uma alta aí modesta de 3%. Para o ano que vem, né, no primeiro trimestre de 2021, de repente uma alta aí de 1% ou até mesmo 0%. Alguns economistas mais pessimistas imaginam até uma retração da economia por causa aí dos fechamentos que a gente está vendo aí, aqui em São Paulo é um deles, mas em vários estados do país. Então, o V é um pouco difícil, falam muito até em recuperação, modelo Nike, que é o logo da empresa. Então, começa embaixo, vai aumentando, mas vai aumentando devagarinho. Não necessariamente vai ser uma recuperação vigorosa. Para isso, como a gente já disse aqui no Novo Dia, vai ser preciso reformas. O governo, a Câmara, o Congresso como um todo, vai ter que mostrar que está de acordo e que está querendo trazer soluções aí para o problema econômico, especialmente para o problema fiscal brasileiro, já que, e também lembrando que no quarto trimestre a gente não vai ter um efeito tão grande do auxílio emergencial, que fez as pessoas consumirem mais, e no primeiro trimestre do ano que vem não tem auxílio emergencial, pelo menos até agora, né? O governo ainda não anunciou o adiamento, né? Uma prorrogação do auxílio emergencial, e isso vai afetar bastante os resultados futuros, Rafael. Valeu, André. André Jankowski trazendo breaking news aqui no Novo Dia, na programação da CNN. O IBGE acaba de divulgar o crescimento da economia no último trimestre, o terceiro trimestre do ano, 7,7%. Um número bom, evidentemente, mas a partir de uma base muito ruim do segundo trimestre, que foi o momento de auge do fechamento do comércio, do distanciamento social, da pandemia aqui no Brasil.